Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês uma coisa muito legal, chama-se constelação sistêmica familiar. Eu sou Alessandra Anderson, homeopata, terapeuta floral, acupunturista e venho lhe mostrar esta técnica que pode lhe auxiliar muito no seu bem-estar. Bem, vamos lá. Você já ouviu falar que a família é o centro e o universo primeiro de cada ser humano? Então, tudo que nós vivemos nos nossos primeiros anos de infância, na nossa concepção, na gestação de nossas mães, fica registrado de alguma forma, né, dentro de nós. O que é interessante? Existem padrões que são impressos nessas épocas que vão se desenvolver com o tempo. Na constelação sistêmica, nós trabalhamos sobre 3 leis do amor. A lei do pertencimento, a lei do tempo e a lei do equilíbrio. As 3 leis do amor imprimem a necessidade que todos nós temos de pertencer a um grupo familiar, de estarmos nos sentindo como partes desse sistema familiar e compatíveis à nossa realidade afetiva, de aprendizado, de realização. A segunda lei do tempo é sobre a ordenação, ou seja, quem chegou primeiro. Existe uma hierarquia, existe uma intenção de proteção, resguardo e logo em seguida chegamos à lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. Bem, como isso pode estar interferindo na sua vida hoje? A lei do pertencimento. Se você foi alguma criança que essa lei foi rompida, hoje você tem dificuldade de se sentir presente, de se sentir na família, seja original, seja a família que você formou depois de adulto. Você tem dificuldade de pertencer à sua empresa, dificuldade de pertencer ao grupo social que você frequenta. A questão de tempo. Você pode ter dificuldades com autoridades, dificuldades em lidar, em colocar o seu poder diante das pessoas. Eu considero também que a questão do tempo está muito ligada à capacidade de receber e dizer não. Então é muito interessante a questão do trabalho dos limites, da adaptação que você tem do ceder, né, do saber qual é a sua responsabilidade no seu lugar. Seja na família, seja no trabalho, seja no seu relacionamento. A lei do equilíbrio é a lei do dar e receber, talvez uma das mais rompidas na nossa sociedade. Toda vez que a pessoa dá mais do que ela recebe, ela gera uma grande frustração. Quando ela dá de uma forma obrigatória, sem que isso realmente seja o seu desejo, ela contamina este ato. Isso gera uma situação de rebelião, de imposição. Para quem recebe? Se a pessoa recebe mais do que deveria, ela vai se sentir culpada pelo que ela recebe em si. Isso pode gerar uma frustração tão grande que gera abandono, gera rebelião, gera conflitos, porque a pessoa tem um sentimento de culpa, consciente ou inconsciente, de que ela jamais vai conseguir retribuir aquilo que ela recebe. O equilíbrio também na questão de receber é a questão da não ação, é de você receber tanto que você não consegue dizer não a quem está lhe dando e você não segue o seu caminho. Então fica um emaranhado, fica pertencente a um grupo, a uma situação, a uma colocação em que não é a sua inspiração divina, não é o seu desejo real de vida. Então essas são as 3 grandes leis que regem a constelação. Bem, o que é importante nisso tudo? Existem sentimentos bases, sentimentos que nós carregamos no nosso DNA. Na acupuntura nós falamos que são 5 gerações anteriores. Na constelação familiar é bem mais que isso. Sentimentos como vergonhas, culpas, medos, eles podem estar sendo projetados dos teus antecessores a você agora. Talvez você nem entenda o porquê você tem aquele medo, ou porquê você se sente tão culpado, ou culpa as pessoas pelas coisas que acontecem. Então existe uma cadeia de acontecimentos e situações que vem se repetindo
a cada linha de sua gestação, de sua geração, de seu crescimento, do seu amadurecimento. Então nós vamos verificar numa constelação se esses sentimentos realmente são seus, se fazem parte da sua identidade pessoal, se isso realmente lhe cabe. Se lhe cabe, vamos tratar com homeopatia, vamos encontrar uma forma de compreensão e intenção sobre isso. Mas se isso for um plano familiar, nós iremos ir em busca dessa sequela, dessa lacuna, e nós iremos sanar esse antepassado que se encontra nesse estágio. Como esses 3 sentimentos refletem na nossa vida concreta? Bem, eles refletem em algumas situações que podem gerar divórcios, exclusões e rejeições, adoções, abusos sexuais, suicídios, assassinatos, abortos, segredos de família, perdas de entes queridos, e nós fazemos, diante disso, conciliações entre pais e filhos. Então, a intenção da constelação é identificar aonde está o ponto que está, vamos dizer assim, latejando, está em eclosão, que precisa ser sanado para que toda a cadeia de DNA, todos os familiares, venham a receber uma nova visão, um novo enquadramento dentro do grupo familiar. Então, quando um familiar vem e faz uma constelação, ela ressoa sobre todos os que estão sendo trabalhados no momento. Essa é a parte mais linda. A parte do campo morfogenético, onde nós conseguimos acionar o grupo e beneficiar todos que estão inclusos. Então, todas as mães que fazem constelação, elas reproduzem aos seus filhos os bens recebidos em uma constelação. Todos os pais, todas as mães refletem na questão de profissão, na questão de carreira, de definição de ação, de propósito de vida. Todos os pais refletem na questão de convívio, de lidar com as pessoas ao redor. Então você vai procurar dentro da sua cadeia familiar onde estão as lacunas. E nós vamos sanar, nós vamos trazer o bálsamo da bênção para que isso se reconfigure no seu grupo. Existem alguns padrões que você consegue identificar que você realmente necessita de uma constelação familiar. Quais são os padrões? Nós chamamos de emaranhados. Se você sempre está no centro de conflitos, então quer dizer que você pode estar conflitando no trabalho, na família, com os vizinhos, nas mais diversas áreas de sua vida. Se você se sente excessivamente responsável por outras pessoas, se você tem um comprometimento além do normal, ao qual você nem consegue questionar ou avaliar a intenção e a energia que você coloca sobre isso, você só se sente responsável e nem tem mais a noção exata de onde isto surgiu. Se você se identifica e passa a ter um comportamento igual a um dos membros da família, normalmente isso acontece quando um dos membros foi excluído ou banido do grupo. E ele vem e reproduz o comportamento, porque alguém precisa estar naquele lugar. Alguém precisa ocupar aquele espaço dentro do núcleo familiar. Se você está sentindo que você está repetindo um destino de um membro da família, então se você percebe, olha para sua família e encontra sempre a mesma situação. Ou seja, todos os filhos se separam, ou sempre tem uma criança que não é criada pela mãe, ou sempre existe uma dificuldade grande de manter um relacionamento positivo, ou todos são frustrados profissionalmente. Onde estão os padrões de negação dentro da família? Onde estão os pontos que as pessoas não estão alcançando o seu propósito de vida? Onde estão os obstáculos que não vêm da origem individual, mas sim da origem do DNA daquela sequência familiar, né? Outra coisa interessante, quando você começa a carregar o sofrimento de outra pessoa, se você está há muito tempo se sensibilizando com alguém de uma forma excessiva e não consegue viver a própria vida,
né? Onde tem essa origem? Onde ela se encontra? Então, todas essas são travas que lhe impedem de encontrar o seu propósito de vida. Uma coisa muito bonita que me levou muito a estudar a constelação foi compreender que cada um de nós tem um propósito de vida. Cada um de nós tem habilidades, tem possibilidades de desenvolvimento. E isso vem para que nós possamos florescer, realizar. Mas muitos de nós, infelizmente, não chegamos a esse ponto de evolução. E nós passamos uma vida inteira de forma frustrada ou pensando como seria se fosse ou como seria se eu tivesse, né? Então vivemos sempre num pretérito imenso de restrições que foram autoimpostas, impostas pela questão familiar ou ingeridas de uma forma inconsciente e foram se desenvolvendo em nós, né? Quais são os benefícios de uma constelação? Primeiro, em si, nós vamos encontrar o nosso lugar na família. Qual é o seu lugar na família? Qual é o seu papel? Existem tantos irmãos mais velhos que são colocados como irmãos mais novos e vice-versa, tantos mais novos que são colocados como mais velhos, com responsabilidades. Existem pessoas que não se colocam diante de pais e mães como tais, né? Então, nós precisamos saber qual é o papel real que eu tenho no meu núcleo familiar. Esse é um dos primeiros benefícios diante da constelação. Uma questão bem relevante: melhorar a sua relação com valores financeiros. Não apenas a questão profissional, como carreira, sucesso, mas também a questão de como você avalia seus valores financeiros, seus bens, seu dinheiro, como você manifesta a gratidão, como você desenvolve o seu poder de aquisição. Isto é um ponto em que nós trabalhamos e podemos qualificar de uma forma bem mais positiva do que a sua realidade atual. Encontrar e equilibrar relacionamentos de forma positiva. Muitas vezes nós atraímos um tipo de pessoa ou de situações que não são coniventes com aquilo que realmente desejávamos, ou então que repetem padrões. Sempre temos os mesmos tipos de conhecidos, de chefes, de vizinhos. A nossa convivência ela se repete mudando apenas os nomes, mas os papéis são sempre os mesmos. Então quando equilibramos uma constelação, nós conseguimos ultrapassar esse limite de repetição e nós estamos nos disponibilizando para ter novas fronteiras emocionais, sejam relacionamentos amorosos, sexuais, amizades ou outros patamares como profissionais e educacionais. A melhora de sua vida profissional. Por que existe a melhora? Porque nós vamos em busca do seu propósito de vida. O que você realmente veio fazer? Qual é a sua missão terrena? Qual é a sua maior realização a ser feita? Uma das coisas muito visíveis é que muitas vezes nós fazemos aquilo que nossos pais desejavam ou nos impedíamos de fazer. É como se fosse um cabo de guerra, estávamos sempre entre o sim e o não do que foi determinado pela fonte original. Mas será que não existe uma identidade peculiar, única para você nesse conjunto, nesta vida, nessa realização? Então é isso. Eu convido a você para que você venha conhecer a constelação. Eu faço apenas constelações individuais. Uma sessão dura em média de 1h45 a 2h15. Ela tem um intervalo médio, dependendo do assunto e da dinâmica, de 30 dias entre uma e outra, e nós vamos em busca do equilíbrio geral. Sempre priorizando a questão da harmonização do presente. Nós vamos em busca de onde nós podemos dar um conforto, um foco mais amplo e uma realização para todo o seu grupo familiar. Gratidão por ter assistido esse vídeo e eu lhe aguardo nos próximos vídeos e lhe aguardo o seu contato. Lissandra Anderson, WhatsApp 9963
93191 e eu sou da cidade de Canoas. Um grande abraço.